Meu nome é Kádia Barros, sou advogada e hoje nós estamos aqui com a Andrize Kopseski como nossa convidada para falar sobre constelações familiares. A Andrize é uma consteladora familiar, ela é uma pessoa que eu confio e costumo indicar para clientes que querem constelar, eu costumo indicar a Andrize para esse trabalho. E o nosso escritório, como vocês já devem ter visto em vídeos anteriores, nós estamos buscando soluções alternativas de conflitos para que esse conflito não vá para o judiciário. E as constelações familiares é uma dessas alternativas de soluções extrajudiciais. O próprio judiciário hoje vem usando muito isso, existem juízes que fazem curso de constelação, que trazem consteladores, né? Nós temos como exemplo a comarca de Erechim, que está bem ativa nesse sentido, né? Nós temos defensorias públicas trazendo também consteladores para ajudar, principalmente nessas questões de divórcios, questões de brigas familiares, né? Eu mesma venho cursando então um curso de pós-graduação junto à Universidade de Caxias do Sul sobre as constelações no direito, para poder trabalhar com os clientes a origem dos conflitos deles. E hoje eu trouxe a Andrize aqui, como eu falei no início, para ela falar um pouquinho o que são as constelações familiares, né? O que elas acabam identificando e como a pessoa pode utilizar isso para a vida delas. Tudo bem, Andrize? Tudo ótimo. É com uma imensa gratidão que eu estou aqui nesse escritório da Kádia Barros para falar então sobre constelação. A constelação familiar é uma psicoterapia desenvolvida pelo psicoterapeuta Bert Helling e ela mostra as leis sistêmicas que todos estamos sendo regidos. Sabendo ou não dessas leis, a gente é impactado por elas. E quais são essas leis então? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio de troca. Então pertencer, o que é pertencer, né, Kádia? Nós pertencemos a um núcleo familiar, em primeiro lugar a um planeta, inseridos numa família e logo depois da família nós vamos para a profissão. Então todos pertencem a essa vida. E todos têm o direito de pertencer. Quando essa lei não é reconhecida, então acontecem os excluídos, que até nós estávamos comentando agora há pouco, né? Na ordem do judiciário, por exemplo, são as pessoas então que por algum momento interferem na lei do homem e elas são colocadas à parte em prisões, né? E isso gera, de certa forma, move essa lei de pertencer, porque ela já não pode mais pertencer para a sociedade, ela precisa ficar reclusa. Então isso causa um impacto muito grande na vida de todos, né, Kádia, porque todos somos um. Então eu parto sempre desse princípio e gosto muito de enfatizar isso. Enquanto as pessoas não despertarem para essa máxima, fica difícil essa abordagem sistêmica, mas cada vez mais está mais fácil de acessar estas leis. Veja que o próprio judiciário se deu conta que isso precisa ser revisto, né? Eu vejo dessa forma. E a outra lei, então, é a hierarquia. Então, quem vem antes precede a algo. Então, antes de mim, quem é antes de mim? Papai e mamãe, os irmãos. E a gente precisa reconhecer esta ordem, porque senão a gente infringe outra lei, que é eu não me colocar no meu lugar. Então, isso de não se colocar no lugar, acontece muitas brigas na vara de família, porque inconscientemente eu estou inserida num lugar que não é meu. E isso causa muita divergência e, por exemplo, quando eu vou para o casamento, se eu não fiquei bem antes, precedência, antes de eu casar, o que eu era? Uma filha, né? E se eu não me coloquei no meu lugar de filha, olhando para os meus pais com superioridade, por exemplo, achando que eu sou maior porque eu tenho mais conhecimento, mais estudo, isso vai infringir a lei. E lá na frente, quando eu casar ou quando eu for numa profissão, qualquer que seja, vai impactar porque eu não estou no meu lugar, né? Então é a lei
ordem, qual é o meu lugar no mundo. Eu preciso honrar quem veio antes, da forma que eles são ou foram, eu preciso honrar. E a outra lei, então, é o equilíbrio de troca. Então, Bert Helling, ele fala muito no equilíbrio de troca. Hoje, os terapeutas, consteladores podem abordar de outra forma, mais ampla. Porque quando eu digo equilíbrio de troca, é difícil eu mensurar isso numa família, por exemplo, onde o marido e a mulher, eles estão unidos em prol de um objetivo em comum, geralmente filhos ou no trabalho. E aí é complicado quando você vê, você está dando mais, recebendo menos, e a balança, né, a balança do direito, das relações de direito, ela começa a desequilibrar. Isso causa emaranhamentos, causa conflitos. Então, hoje em dia, infelizmente, muitos casais estão brigando, estão se separando, porque eles não se deram conta desta lei, além de todas as outras, que eles precisam equilibrar o que eles estão dando e o que eles estão recebendo. E aí fica complicado quando eu vou para um relacionamento, seja amigo, seja relacionamento amoroso, seja no trabalho, tudo é relação. Nós estamos no mundo para nos relacionar. E quando eu não me relaciono direito comigo mesmo, a primeira relação sou eu vou para a próxima, é a ordem. Veja, em primeiro lugar eu, depois os outros. Então, ordem, pertencimento e hierarquia estão sempre juntas. E eu preciso me dar conta, porque se eu não fizer direito a algo da lei, a outra vai ser impactada também. Não, eu vejo muito isso até que você falou, né, Andrés, esse equilíbrio de troca, né? Muitas discussões de casais, assim, mas eu sempre fui, eu dei tudo pra ele, ou ele vice-versa pra mulher, né? E não tive isso dele. E agora quer me cobrar divisão de patrimônio, e agora ele vai me pagar aquilo que ele me fez, né? Então a pessoa não consegue, ela não consegue às vezes se colocar no lugar dela, ver qual foi a responsabilidade dela também desse relacionamento não ter dado certo, né? E aí sim, bom, vamos colocar, e qual a responsabilidade do outro, e o que realmente eu estou buscando. E aí a gente vê que as constelações, as pessoas conseguem identificar, né, Andrés? Através de você constelando, você consegue identificar, mas obviamente é um trabalho que vai perdurar depois por anos, né? Dela trabalhar isso, dela identificar de onde veio de onde está esse desequilíbrio. Uma vez até você me comentou, agora falando em questões de trabalho, né, que tu me disse assim, se há um problema muito com o pai, às vezes você leva a ter problemas com todos os chefes, sim, na tua empresa, né? Um dia eu ouvi também, a pessoa que não recebeu o suficiente dos pais, acaba que tudo onde ela vai, as relações ou o trabalho não são satisfatórias, né? Não sei dentro disso que também tu podes acrescentar para nós. Então, qual é a figura do pai? Autoritarismo. Se ela não se deu bem com essa autoridade que um pai tem, porque muitas vezes ele foi rude demais, estúpido demais e feriu aquela criança, inconscientemente ela vai com a criança ferida. Então, qual que é a ordem? Criança, adolescente, adulto. Se a criança não foi bem tratada, digamos assim, com traumas, né, muitos traumas familiares, ela vai na adolescência revoltada, e da revolta ela vai para um adulto carregando a criança e o adolescente dentro dela. É um adulto que não cresceu, que precisou de mais atenção, precisou de mais carinho, afeto. E qual é a solução? Então a solução é uma constelação familiar, onde você abre o campo ali com pessoas representando, encenando toda aquela vivência do passado, para que ela consiga, como se fosse uma regressão, sabe? Então a regressão é algo muito simples. Quando eu penso, o que eu comi ontem, eu já estou regredindo para o passado, né? E quando você coloca pessoas ali para representar o teu passado,
acontece um fenômeno que nós chamamos de campo morfológico. Dentro da constelação, quando a gente abre o campo morfogenético, que é algo biológico, quem tiver maior curiosidade, através dos livros de Herbert Schroeder, que desenvolveu isso. Então ele observou que nós temos dentro de nós, além dos genes, nós carregamos as memórias dos nossos antepassados, de muitas gerações atrás. E essas memórias é que são acessadas no momento de uma constelação. Então, quando o representante, a pessoa é convidada a participar, às vezes ela fica confusa e alguns podem confundir com religião, de modo algum. A constelação familiar não é uma religião, é uma filosofia, é uma ciência através da biologia dos seres humanos, né? Porque ali, a pessoa, como assim que, né, às vezes as pessoas ficam, meu Deus, ela está me representando os trejeitos das pessoas no dia a dia, e eu nunca vi, né? Digamos que chamam um convidado para te representar. Esse convidado pode ser de outro país, de outro estado, nunca viu você, ou da mesma cidade, enfim. Mesmo vendo você, conhece você superficialmente, muitas vezes. Quando ele vai representar você, a representação vem da alma, da tua alma. E o que é a alma? É a sua essência divina. Então não tem nada a ver com o espiritismo, ali não acontece incorporações, somente um fenômeno onde o representante vai representar as tuas dores, vai sentir internamente o que a tua alma precisa enxergar, né? Então, como eu estava falando da criança ferida, né? Aí você vai acessar essa memória e aquele representante que vai acessar e ele vai chegar no trauma e aí eu, como facilitadora, consteladora, vou entrar sem julgamento. Ali eu posso atuar com os movimentos do espírito. Quando eu falo espírito, então, mais uma vez, não é incorporação, é a nossa centelha divina, o nosso eu superior, né? Cada um nomeia como desejar, mas acontece que ali eu preciso acessar essa memória para você entender que o teu pai, ele vem antes, ele tem uma hierarquia como maior, porque ele te deu a vida, ele tem essa força. Você é pequena demais para ali como criança julgar ele, mas inconscientemente, né, uma criança não tem aquela estrutura cognitiva de um adulto, enfim, que possa compreender alguns abusos, às vezes, que os nossos pais cometem sem querer, né? Então, quando a gente cresce, a gente vai fazer psicoterapia, vai fazer tratamentos e conscientemente, ok, tá tudo bem, eu perdoo você, papai, eu entendo as tuas fragilidades, os teus motivos, ok, conscientemente, mas inconscientemente é muito duro, dói demais, porque aquela criança, ela tá ali para ser protegida, amparada, causa os traumas, né, demasiadamente pelo pai ou pela mãe de modo rude, ela vai para a vida fraca, porque ela vai para a vida com raiva, mágoa dos pais. E o que sistemicamente um pai e uma mãe se referem? É a lei maior, é eles que te deram a vida, né? Então o pai é a força que você comentou, né, do trabalho. O que é um chefe? O chefe é alguém que você tem que se reportar, ele é maior que você, né? Assim como o teu pai. Então, se você não conseguiu assimilar, aceitar todas aquelas infrações que o teu pai fez, você vai para a vida fraco. Então, qual é a solução? Separar. O pai é o certo, é o ideal, é aquele que me deu a vida. O homem, sim, o homem que está dentro do meu pai é cheio de falhas, cheio de defeitos, é uma pessoa comum e ele tem o direito
de nem sempre estar bem, né? Então a gente idealiza muitas coisas que depois no futuro vai acontecer os emaranhamentos. Assim como a mãe. O que é a mãe? A mãe é aquela que nutre, é aquela que carrega você dentro do ventre por 9 meses. Então a mãe é o nosso amparo, é carinhosa, aquilo que a gente espera da vida, que a vida seja perfeita, amorosa. E aí você às vezes idealiza isso e por alguns instantes da tua caminhada, por algum momento ela pode não ser tão amorosa assim. Aí você vai para a vida revoltado, porque a minha mãe não me entende, porque a minha mãe isso. E muitas vezes, Kátia, a gente vai perceber lá na frente que a nossa mãe é uma mulher comum, cheia de desafios, que muitas vezes estava enfrentando alguma depressão, algo mais grave, às vezes doenças psicosomáticas que interferem nesse relacionamento de mãe e filho. Então você precisa, às vezes, só uma constelação é que você vai abrir esse campo e vai sentir no teu coração, né, quem é a tua mãe realmente. Separar a mulher, a pessoa frágil, e ver a figura da mãe como maior que você. Aí você não se coloca como maior para a mãe, dessa forma não se coloca como maior para a vida. E pode ir para a vida reconhecendo sim a tua força, mas reconhecendo que você é pequena diante da vida. Então muitas vezes a gente não consegue superar perdas, né? Por exemplo, um luto. Então quando morre alguém, por quê? Sistemicamente, em algum momento eu me coloquei como maior diante da vida. Eu preciso compreender que a vida é isso: nascer, crescer, se relacionar, se desenvolver, mas um momento a morte vem, né? Então isso que o Covid está fazendo, ele está levando pessoas em massa. E aí dessa forma a gente consegue olhar para a morte como algo que vai acontecer. Uma hora ou outra, aqui nesse planeta, a gente não é eterno. E é nisso, né, claro, Andrese, as constelações são algo bem complexo. A gente sabe que o próprio Bert Hellinger, que acabou desenvolvendo, não criando, mas desenvolvendo, ele tem inúmeros livros. Quem quiser entender mais, né, Andrese, tem muita coisa no YouTube, no Google, né, mas eu acho que deu para se perceber com os teus exemplos, e eu agradeço muito, como você, nas constelações, você vai observar esses emaranhados que acabam sendo levados para outras relações, e onde a pessoa acha, não, o problema é esse, não. Mas quando você vai na constelação, você reconhece que não é o meu marido, e sim talvez algo que eu vim levando lá da minha família, ou ele também, né? Algo que inconscientemente ele acabou herdando por amor, que é sempre um ato de amor, né? E acaba aí dificultando aquele relacionamento ou dentro da empresa. É por isso que o judiciário, o direito, ele vem buscando esses estudos, né? Porque a gente sabe que sentenças impostas, processos de longos anos não dão mais um resultado efetivo. Imposições não resolvem problemas familiares, né? E sim essa descoberta, isso que a Andrese colocou para vocês, né? Então, quem tiver interesse em saber sobre o assunto, além de poder buscar na internet, que é muito rica nisso, procure então um profissional da sua confiança, seja das constelações, seja do direito que trabalhe com isso. Nós buscamos muito isso. Então, Kátia, complementando isso que você fala do amor, né? O amor, quando você adentra no campo das constelações, você vai perceber que o amor, ele vem depois da ordem. Então, o que isso significa? Se dentro de uma família não houver ordem, o amor ele não consegue fluir. E é por isso que acontecem muitos conflitos familiares, né? Muitas brigas. Às vezes o casal se separa se amando, mas somente o amor não é o único que precisa ser contido nessa relação. Precisa ter ordem, precisa ter equilíbrio de troca,
e reconhecer o pertencimento que cada um tem, qual é o meu lugar no sistema. Aí sim as relações ficam mais fáceis, leves de serem conduzidas. É por isso que então quando qualquer briga que se leva ao judiciário, a você como advogada, você tendo esses conhecimentos, vai conseguir conduzir as partes para uma melhor definição na resolução do conflito, porque as partes vão perceber que elas não estavam respeitando a ordem, o pertencimento e o equilíbrio de troca. E aí fica tudo mais leve. Então, Andrisa, eu quero agradecer por você ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui falar sobre as constelações, né? Também dizer para você que isso foi uma breve exposição, né? Porque as constelações, elas abarcam muito conhecimento, né? Você pode se aprofundar mais. E nos próximos vídeos a gente vai estar disponibilizando mais conteúdo para você sobre as constelações no direito, no judiciário. Obrigada, eu que agradeço esse convite. E a gente está aí, né, para poder contribuir mais com cada um de vocês que querem adentrar nesse campo que é um espetáculo.